E aí, tudo bem? Olá, tudo bem. E o garoto lá no curso, como vai? Ah, vai bem, né? O garoto é curioso, tem vontade de aprender, viu? Ah, isso é o mais importante. Tô indo que tá na minha hora. Bom trabalho pra você. Obrigado. Bom descanso. Será que esse é o positivo? Será que é o negativo? Cuidado. Ô, velho, como é que eu ligo isso? Dá uma dica aqui. Você quer aprender mesmo? Claro. Então deixa isso aí por enquanto. Vem cá. Dá uma olhada. Meio estrelado, hein? Então. Tá vendo? Essas galáxias, as estrelas, tudo que existe no universo é matéria ou energia. Matéria e energia são dois estados de uma mesma coisa. Coisa é coisa. O que é? O que existe. Dizemos que é matéria quando tem massa, quando tem peso. E energia quando não tem massa, quando não podemos pegar e nem pesar. A luz, a eletricidade, as ondas de rádio são energia. Agora, já a madeira, o ferro, o cobre... O cobre é matéria. O cobre é matéria. Agora, você viu que existem diferentes tipos de energia e diferentes tipos de matéria. Essas duas coisas, matéria e energia, por outro lado, estão sempre relacionadas. Nós estamos estudando um tipo de energia que é elétrica, mas ela se relaciona com a matéria. Bom, mas o que diferencia uma matéria da outra? Bem, o que diferencia uma matéria da outra são os elementos de que são feitos. Por exemplo, esse pedaço de vergalhão aqui, ele é constituído de átomos do elemento ferro. Já a água é uma mistura de átomos dos elementos hidrogênio e oxigênio. Átomo? Mas por que o senhor está me explicando tudo isso? Você vai logo perceber. Eu falei de uma coisa importante que é o átomo. A palavra vem do grego e quer dizer o que não é divisível. Toda matéria é constituída por átomos ou por moléculas, que são combinações de vários tipos de átomos. Você pega 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio e tem uma molécula de água. Mas lembra que às vezes a matéria é constituída por um só elemento, como o ferro, que é feito apenas por átomos do elemento ferro. Mas como é que é o átomo? A maneira mais correta de se visualizar um átomo, que é infinitamente pequeno, é como uma nuvem esférica se movimentando. O átomo é formado por 3 partículas principais que são o elétron, o próton e o nêutron. Na parte central fica o núcleo, onde estão os nêutrons e os prótons. E ao redor, oscilando, os elétrons. Mas como é que os elétrons ficam girando em volta do núcleo e não espirram para fora? Boa pergunta. Dessas partículas, o elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva. O nêutron, como o nome diz, não tem carga. Os elétrons, que são cargas negativas, e os prótons, que são cargas positivas, se atraem. Guarda bem isso. Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então, o que acontece com o átomo é que as cargas negativas, os elétrons, são atraídos para o núcleo pelas cargas positivas, os prótons. Positivo e negativo, representados pelos sinais matemáticos mais e menos, são apenas convenções. Nomes que os cientistas deram para designar as cargas diferentes. Quando um átomo tem o mesmo número de elétrons e de prótons, quer dizer, o mesmo número de cargas negativas e positivas, a gente diz que esse átomo é neutro. Ele está eletricamente equilibrado.
Claro, porque tem a mesma quantidade de cargas negativas e positivas. E elas se equilibram. Ah, então elétron afasta elétron e próton afasta próton. Exatamente. Isso é o princípio fundamental da eletricidade. Cargas iguais se afastam e cargas diferentes se atraem. Os vários tipos de átomos têm números diferentes de cargas positivas e negativas. Os elétrons oscilam uns mais perto e outros mais distantes do núcleo. Os que ficam perto ficam aí porque a carga positiva os atrai com mais força. Já os elétrons que estão mais distantes do núcleo são atraídos com menos força. Esses elétrons que ficam mais longe podem ser forçados a sair desse átomo. Como assim? Essa é uma outra ideia muito importante em eletricidade. Se a gente aproxima um átomo com menos elétrons que prótons, ou seja, com mais cargas positivas que negativas de um outro, esse que está em desequilíbrio puxa elétrons desse outro para se equilibrar. Um átomo com mais elétrons que prótons, a gente chama de negativamente carregado. E um átomo com mais prótons que elétrons, a gente chama de positivamente carregado. Claro, porque o elétron é uma carga negativa e o próton é uma carga positiva. Justamente. Então, se a gente tem átomos eletricamente desequilibrados, ou seja, átomos que perderam seus elétrons mais distantes do núcleo, eles vão atrair elétrons de outros átomos, gerando assim uma corrente de elétrons, ou simplesmente uma corrente elétrica. Corrente elétrica. Mas como é que eu sei que um átomo solta mais elétrons que outro? Bom, os átomos que têm elétrons que se soltam com mais facilidade são normalmente os metais, como o ferro, o alumínio. Esses materiais são chamados de condutores. Já aqueles que não soltam elétrons com facilidade, a gente chama de pão duro. Não, é mais ou menos isso. A gente chama de isolante. Agora vem cá, vou te mostrar uma coisa. Vem cá. Essa experiência aqui foi feita há muito tempo por um cientista italiano chamado Alessandro Volta. Deixa eu ver se tem tudo que a gente precisa aqui. Papel, pinça e 2 plaquinhas, uma de cobre, outra de zinco. Pega aquele vinagre e o pires ali. Vinagre? É vinagre, sim. Vinagre é ácido. É isso? É. Volta viu que quando a gente coloca uma placa de cobre e outra de zinco numa solução de ácido, a gente cria uma diferença de potencial elétrico. Diferença do quê? Calma, isso a gente vai ver depois. Essa diferença de potencial elétrico é provocada pelo ácido ao retirar elétrons do cobre e levá-los para o zinco. Pega aquela caixa preta. Eita. Se a gente ligar um fio condutor de uma placa até a outra, nós vamos verificar a formação de uma corrente elétrica. Mas isso é uma pilha? Isso é a origem da bateria, só que melhoraram. Uma bateria é um conjunto de placas de chumbo isoladas entre si e imersas numa solução de ácido sulfúrico. Mas e se eu pegar uma... Vamos jantar? Ih, tua mãe, ela não gosta de esperar. Vem. Pega o vinagre lá. Vai ficar doido.
Como é que é? Está pronto para continuar? Claro, vamos em frente. Então senta. Bom, a gente viu que os materiais condutores trocam muitos elétrons entre si. E os isolantes quase nenhum. Essa troca, essa viagem, esse fluxo de elétrons ou a corrente elétrica pode ser medida. É só medir a quantidade de elétrons que passa pelo condutor quando se tem átomos com excesso de elétrons de um lado e átomos com falta de elétrons do outro. A quantidade de elétrons que passa por um condutor num determinado tempo é medida em amperes. Assim falamos normalmente em amperagem. Mas o correto é dizer-se corrente elétrica, para designar a quantidade de eletricidade que passou por um condutor. Ah, então aquele aparelho ali é o famoso amperímetro, que mede quer dizer, a quantidade de corrente elétrica. Exatamente. Vê só. Aqui a gente está medindo o valor da corrente elétrica que passa por essa lâmpada. A quantidade de corrente elétrica que viaja de um polo ao outro da bateria. Só que isso não é tudo. Essa quantidade que a gente mede com amperímetro está ligada à diferença de potencial elétrico entre os dois polos da bateria, a que chamamos de tensão elétrica. Espera aí, é tensão ou é pressão elétrica? É a mesma coisa, mas nós vamos chamar de tensão. Para você entender melhor, vamos comparar a corrente elétrica com a água que passa por uma mangueira ligada ao reservatório d'água. Estando lá em cima, a água quer descer. Quanto mais alto ele estiver, maior é a força para a água descer. Se o reservatório estivesse pertinho do chão, a água iria cair com menos força do que se estivesse lá em cima. É, quanto mais alto, maior o tombo, não é? Pois é. Quanto maior a altura, maior a pressão. Mais água vai descer, certo? Certo. Então, essa pressão faz com que a água escorra pelo cano, que nesse caso é o condutor de água. grande. No caso da eletricidade, de um lado você tem átomos com excesso de elétrons e de outro com falta. Sim, esses elétrons que estão em excesso de um lado vão querer passar para o outro. Quanto maior for a tensão, maior vai ser a quantidade de elétrons que passam. Ou seja, maior será a corrente. Isso significa que o valor de tensão de um circuito é escolhido em função da corrente necessária. Esse valor de tensão é medido em volts. É por isso que os automóveis trabalham com 12 volts e os caminhões e tratores que consomem mais energia trabalham com 24. Vamos ver se eu entendi. É como na caixa d'água. Quanto mais alta ela estiver, maior a pressão e mais água vai passar pelo condutor, certo? É isso aí. Essa pressão, essa força que os elétrons fazem para passar, é a tensão elétrica, que muita gente chama de voltagem. Então essa é a famosa voltagem. É a força que os elétrons fazem para passar de um lado para o outro. O lado que tem menos elétrica. Exatamente. Legal. Mas tem uma terceira coisa que a gente tem que falar para entender as bases da eletricidade. Terceira coisa, já falamos tantas. Ampere, volt, quantidade de corrente, tensão. Tem mais uma. Lembra quando a gente falou da caixa d'água? Uhum. A gente falou da altura que vai fazer mais água querer passar. Falou que quanto mais alta, mais pressão para a água descer, certo? Certo. Falamos até do cano, que no caso representa o condutor, não é? Uhum. Mas a gente não falou como era esse cano. Como assim? Da espessura do cano, do tamanho e do material que ele é feito. Mas isso é importante? Importantíssimo. E se for um cano fininho? E se tiver sujeira no cano? E se for um cano comprido? É mesmo. Pois então, assim como tem vários tipos de canos, tem vários tipos de condutores. Cada condutor oferece uma certa dificuldade à passagem da corrente. Essa dificuldade recebe o nome de resistência elétrica. Guarda bem isso. Resistência elétrica. É como a gente conversou. Certos materiais são mais condutores que outros. Os elétrons se soltam com mais facilidade. Lembra que os isolantes quase não soltam elétrons? Vem cá, senta aí.
Uma coisa importante é saber que existem 4 fatores que interferem na passagem da corrente elétrica. Um deles eu já disse, é o tipo de material usado no condutor. O outro é o comprimento do condutor. Quanto mais comprido o cano, mais material a corrente tem que atravessar nele para chegar no outro lado. Outra coisa é a temperatura. Os metais, quando aquecidos, oferecem maior resistência. E tem uma importante, que é o diâmetro do condutor. Lembra que quanto mais fino o cano, menos água passa por ele? Existe até uma tabela para calcular o diâmetro dos condutores. Veja só. A gente mede a resistência com o ohmímetro. O resultado é expresso em ohms. Ohm. É o nome do físico suíço que calculou pela primeira vez a resistência elétrica. Mas antes de seguir em frente, vamos recapitular. Corrente elétrica a gente mede em amperes, tensão elétrica em volts e resistência em ohms. Nessas 3 informações, tudo tem a ver com tudo. Se você tem muita tensão, vai ter maior quantidade de corrente. Aí você precisa de um condutor de tamanho, material e temperatura corretos para que a corrente passe sem problemas. Existe, portanto, uma relação constante entre esses 3 fatores. Para a gente saber calcular cada um desses fatores, existe uma lei expressa numa fórmula simples, a lei de Ohm. Com a lei de Ohm, a gente pode descobrir a corrente, a tensão ou a resistência num circuito. A lei é a seguinte: a tensão é igual à resistência vezes a corrente. É isso aqui, ó. V igual R vezes A. Se a gente quiser saber a resistência, a gente divide a tensão pela corrente. Assim, R igual V sobre A. Ou ainda, se a gente quiser saber a corrente, é só dividir a tensão pela resistência. Assim, A é igual a V sobre R. Conhecer bem essa lei, a lei de Ohm, vai ajudar muito para desenhar os esquemas elétricos que a gente vai estudar depois. A gente vai saber a tensão necessária para forçar a passagem de uma corrente pelo condutor de acordo com a sua resistência. A gente precisa exercitar muito isso, não é? Claro. Treinando com a lei de Ohm, fazendo exercícios, chega uma hora que a gente nem sente que está calculando. Peraí. A gente falou de tensão, de resistência, de corrente, mas não falou de potência, que é uma coisa que a gente usa toda hora. Sabe como é que é? Os watts. Calma lá. Agora é que eu ia falar. Os watts é a medida de potência elétrica. Potência elétrica é a capacidade da corrente elétrica de realizar trabalho. Dizendo melhor, a potência elétrica é o produto da tensão pela corrente. Assim, P igual a V vezes A. Então a gente multiplica a tensão elétrica pela quantidade de corrente que está passando. Exatamente. Vamos ver se você entendeu mesmo. Qual é a potência de uma lâmpada que ligada em 12 volts consome 2 amperes? É 24 watts. É isso aí. Mas e o esquema elétrico? Então, o esquema elétrico é onde a gente vai aplicar todas essas descobertas. A maioria chama de circuito, circuito elétrico. Mas isso a gente vai ver depois, tá? Tá sentindo um cheirinho? Não, de quê? Café. Acho que a mãe tá fazendo, vamos lá. Vamos sim.
Nós paramos no circuito elétrico, né? É isso mesmo. Então eu tenho uma montagem aqui que eu preparei para você entender melhor. Um circuito elétrico é uma linha completa e não interrompida por onde passa a corrente. Por exemplo, essa bateria aqui, ela tem o polo positivo com falta de elétrons e o polo negativo com excesso de elétrons. Então, se a gente ligar esses dois polos com um fio condutor, tendo uma lâmpada no caminho, ela acende. Ela acende porque os elétrons estão passando do polo negativo para o positivo. Exatamente. Para facilitar o diagnóstico de um problema no circuito, convencionou-se que a corrente elétrica circula no sentido contrário ao do deslocamento dos elétrons. Ou seja, a corrente elétrica vai do polo positivo para o polo negativo. Como um dos polos da bateria tem grande quantidade de elétrons livres e o outro não, a pressão elétrica vence a resistência acendendo as lâmpadas, como a gente está vendo nesse circuito simples. Num circuito mais complexo, podemos ligar um rádio, um motor de antena, um limpador de para-brisas ou quaisquer outros equipamentos. Se o circuito for interrompido em qualquer ponto, a corrente não passa. Não há fluxo de eletricidade e a luz se apaga. Vou ligar de novo. Quando você apaga a luz, na verdade você está interrompendo o circuito. E quando eu desligo um rádio, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Você está interrompendo o circuito, o fluxo de elétrons. O polo positivo da bateria deixa de puxar os elétrons do polo negativo. Isso porque deixou de haver contato entre eles. A corrente foi interrompida dentro do aparelho. Ela deixou de existir quando você abriu o circuito. É claro. Uma coisa muito importante são os tipos de circuito. Tipos de circuito? Sim, senhor. Existem dois tipos básicos de circuito. O circuito em série e o circuito em paralelo. É? Nas ligações em série, a corrente segue apenas por uma linha. Ou melhor, o fluxo da corrente não é desviado durante o percurso. No circuito em série, a corrente passa por todas as unidades do circuito. Se, por exemplo, numa dessas unidades a corrente for interrompida, todas as outras também vão parar. Veja só o que acontece quando eu troco essa lâmpada boa por uma queimada. Interrompe o circuito. É, isso aí. Agora vamos ver como é que a corrente flui no outro tipo de circuito. O paralelo? É. No circuito paralelo, a linha primária se divide em duas ou mais linhas e a corrente passa a fluir pelos vários condutores. Cada condutor funciona independentemente dos outros. Se você ligar lâmpadas de valores diferentes, você vai observar que a corrente se divide proporcionalmente ao consumo de cada uma delas. Se uma dessas lâmpadas deixar de funcionar, as outras continuam funcionando normalmente. A quantidade de corrente que vai percorrer cada linha será inversamente proporcional à resistência dela. Quanto maior a resistência de cada linha da ligação paralela, menor será a quantidade de corrente que vai passar. Nas ligações em paralelo, a corrente, por encontrar vários caminhos para percorrer, vai em maior quantidade por onde encontrar menor resistência. Não sei. Velho, e curto-circuito? O que seria? Sempre que eu ouço falar em curto-circuito, é incêndio na certa. Curto-circuito é o seguinte. Se num circuito tivermos um valor de resistência elétrica baixíssimo, a corrente que circulará será bastante alta. Essa corrente provoca superaquecimento nos condutores, podendo até chegar a derretê-los. Aqui nesse circuito em série, nós temos essas três lâmpadas que limitam a corrente através da resistência dos seus filamentos. Mas se ligarmos diretamente com um condutor os dois polos da bateria, não haverá limitação de corrente e o fio vai se fundir. É isso que ocorre na queima de um fusível, cujo material é calculado para fundir-se com determinado valor de corrente, preservando assim os outros componentes do circuito. Ao provocar uma corrente muito intensa, o curto-circuito danifica seriamente a bateria. Então, para a gente acabar de entender bem os circuitos elétricos,
vamos observar como funcionam as ligações em série e em paralelo. Se a gente ligar 3 baterias de 12 volts em série, o total de tensão fornecida pelas 3 será igual à soma delas. 12 mais 12 mais 12 igual a 36 volts. Exato. Já na ligação em paralelo, a tensão final será igual à da bateria de maior tensão. Mas então qual é a vantagem dessa ligação em paralelo se a tensão é sempre a da bateria mais forte? A vantagem é que você divide o consumo pelas várias baterias. Ou seja, retira menos corrente de cada uma delas e com isso aumenta a vida útil de todas. Bom, agora finalmente a gente pode falar um pouco desse papel. Ah, o esquema elétrico? É ele mesmo. O esquema elétrico é a representação gráfica de um circuito. É uma forma da gente visualizar o circuito no papel, identificar cada linha dele, cada unidade. É um desenho, não é? É. São símbolos que representam os diversos componentes do circuito. O sentido da leitura, como eu já disse, é sempre do polo positivo para o polo negativo. Seguindo o esquema, a gente acompanha todo o circuito. Num carro, usa-se uma série desses desenhos, como você disse, que indicam para a gente os elementos do circuito, bem como o caminho a seguir dentro do sistema elétrico. Mas o sistema elétrico de um carro é grande, não é? É, grande é. Mas nos manuais de reparação da fábrica, a gente tem todos os esquemas elétricos de todos os modelos. É só seguir o esquema e ir conferindo com a lâmpada de teste que não tem erro. Lâmpada de teste? É isso aqui, ó. É um instrumento fundamental para se encontrar problemas no circuito elétrico. Ah, então é isso que vocês usam lá na concessionária, para testar os carros? É, mas isso aí a gente vai ver amanhã lá mesmo. Tá legal. Vamos lá para a sala, deve ter um jogo da seleção. Vamos. Ah, Rocha, esse é meu garoto. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Está começando na elétrica agora. Ele quer ver como se testa um circuito com defeito. Dá uma explicadinha para ele. Doce. Bom, a primeira coisa é conferir o defeito que o cliente está reclamando. Pode ser um componente só ou vários com defeito. Vários defeitos a gente logo vê ou pegando na peça a gente identifica. Pode ser uma lâmpada queimada, um contato oxidado. Quando dá para consertar, a gente conserta. Se não, a gente troca. Quando o defeito a gente não consegue enxergar, não consegue tateando, a gente não acha, a gente usa o esquema elétrico. Ah, aqui a gente usa a lâmpada de teste. Sim, mas calma lá. Primeiro a gente pega o esquema, acha o circuito defeituoso e aí então é que usa a lâmpada de teste. Quer ver? Vamos. A lâmpada de teste serve para determinar se cada elemento do circuito deixa passar a corrente satisfatoriamente. É assim, ó. A gente pega o esquema e vai no circuito. Essas luzes aqui indicam a polaridade. Se acende a verde, é o polo negativo. Se acende a vermelha, a gente está no polo positivo. E assim a gente vai testando o circuito até descobrir o ponto sem contato, onde a corrente está interrompida, certo? Certíssimo. Ô pai, tem um ímã aqui dentro? Não tem, não.
Por acaso já falaram no teu curso de eletromagnetismo? Não, ainda não. Então eu vou te dar só uma ideia do que é eletromagnetismo. Reparem na palavra. Eletromagnetismo. Ah, já sei. Eletricidade mais magnetismo. Isso. De eletricidade você já sabe um pouco, né? E de magnetismo, o que você sabe? Bom, que magnetismo é a propriedade que os ímãs têm de atrair o ferro. O ferro, o níquel e o cobalto. Também? É. Você acha que existe ímã de todos os tamanhos? Não sei. O maior que eu já vi era uma ferradura, lá no laboratório do ginásio. Então você vai se assustar quando eu te disser que a Terra toda é imenso ímã. Como assim? Você já viu uma bússola? Já. E de que é feita a agulha? De ferro, eu acho. É de ferro. O ferro, quando friccionado num determinado sentido com um ímã natural, que é um minério de ferro chamado magnetita, adquire propriedades magnéticas. Quer ver? Claro. E você sabe o que atrai a agulha na direção norte? Não. O magnetismo terrestre. A Terra, como qualquer outro ímã natural, tem em torno de si um campo invisível chamado campo magnético. Vamos ver isso aqui. A forma desse campo magnético é dada por essas linhas de força. No campo magnético da Terra, essas linhas são mais ou menos assim. Saem do norte para o sul. Entendeu? Entendi. Agora, voltando à bússola. Cada extremo da agulha magnética é atraído pelo polo inverso do grande ímã que é a Terra. E por que isso? Deve ser que nem na eletricidade, onde as cargas iguais se repelem e as diferentes se atraem. Exatamente. Vamos ver aqui com essas barrinhas de ímã. Cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Mas por que esse aqui que é o norte e esse é o sul? Como é que foi escolhido se é tudo igual? Por pura convenção. Assim como foi chamada de negativa a carga do elétron e positiva a carga do próton. Bom, aí a gente volta para o início, que é o eletromagnetismo. Eletromagnetismo é a propriedade que toda corrente elétrica tem de gerar um campo magnético em volta do condutor. Vê só. Passando uma corrente por esse fio, a gente pode observar, jogando-lhe malha de ferro, a ação do campo magnético através das suas linhas de força. Tem outra forma de ver isso. O campo magnético, gerado pela corrente se deslocando, desvia também a agulha magnética da bússola. Essa experiência é reversível. Ou seja, da mesma maneira que uma corrente elétrica gera um campo magnético também gera uma corrente elétrica. Quer ver? Eu ligo esse motor na corrente, ele funciona como um motor mesmo. Transforma a corrente elétrica da bateria em energia mecânica. Agora, se eu aplico energia mecânica para girar o motor, ele se transforma num gerador de eletricidade. A gente pode aumentar a intensidade do campo magnético formando enrolamentos ou bobinas com o fio condutor. A gente também pode fazer isso se aumentar a corrente que passa por essas bobinas. Uma terceira forma de aumentar a intensidade do campo magnético é colocar um núcleo de ferro dentro da bobina. É o que a gente chama de eletroímã, que é o princípio dos motores elétricos. Quando a gente enrola um condutor elétrico simples, em forma de hélice ou espiral, formando uma bobina, a gente chama de solenoide. O solenoide pode produzir um campo magnético muito mais intenso do que um só condutor circular. No automóvel, a gente tem várias aplicações do eletromagnetismo. Os relés, os motores e a bobina de ignição, por exemplo, aplicam o princípio da indução eletromagnética.
Indução eletromagnética? É, sim. Quando a gente move um condutor, cortando as linhas de força de um campo magnético, esse deslocamento gera uma tensão elétrica. Mas como é que isso acontece? Bom, a gente já viu que quando fazemos passar por um condutor uma corrente elétrica, surge ao redor do condutor um campo magnético. Quando, ao contrário, movimentamos um condutor dentro de um campo magnético, este movimento promove o deslocamento das cargas elétricas dentro do condutor, gerando uma corrente induzida. Pela indução eletromagnética, transformamos energia mecânica em energia elétrica. No automóvel, a gente tem exemplos disso. Os dínamos e alternadores trabalham baseados nesta indução. Ué, dínamo é diferente de alternador? Ambos geram energia elétrica sob a forma de corrente alternada. Mas a construção deles é totalmente diferente. No dínamo, a transformação da corrente alternada em corrente contínua é feita através do conjunto coletor-escovas. No alternador, essa transformação é feita por diodos retificadores. Espera aí, corrente alternada e corrente contínua? É, sim, senhor. A corrente gerada pela indução eletromagnética é alternada, ou seja, circula em dois sentidos alternadamente. Já a corrente armazenada na bateria, ela é contínua, ou seja, circula sempre no mesmo sentido. A forma pela qual a corrente alternada é transformada em corrente contínua é que é diferente no alternador e no dínamo. Mas se o alternador e o dínamo têm a mesma função, como é que eu sei quando eu uso um ou outro? Atualmente, em qualquer situação, o alternador é mais utilizado. Ele começa a gerar energia já em marcha lenta. Apresenta menos desgaste e tem menor peso em relação à potência gerada. Além disso, a manutenção é mínima. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. O alternador e o dínamo geram corrente elétrica baseados no princípio da indução eletromagnética. Essa corrente induzida, que é alternada, é transformada em corrente contínua pelos diodos retificadores no alternador e pelo conjunto coletor-escovas no dínamo. É isso aí, professor. Então, tudo isso que a gente viu são os princípios básicos da eletricidade e do magnetismo e como eles se relacionam. Agora, é só pegar os cadernos e mandar pra lá. Vai em frente, garoto.